Na parábola das 10 virgens, Jesus direciona uma mensagem à igreja dos últimos dias, enfatizando a importância de manter suas lâmpadas acesas. No entanto, há um ingrediente crucial para que isso seja possível: o azeite. Cristo destaca esse elemento como essencial para entrar no reino dos céus. Das 10 virgens mencionadas, apenas 5 estavam preparadas, guardando azeite até a chegada do noivo. Essas foram chamadas de virgens prudentes. As outras 5, conhecidas como virgens nécias, negligenciaram a preparação e não guardaram azeite em suas lâmpadas. Na parábola, Cristo deixa claro que, apesar de todas serem virgens, no fim, a santificação não seria a única condição. Então, como identificamos que o azeite não se refere única e exclusivamente à santificação, como sugerem os dispensacionalistas, insinuando que outros atributos seriam dispensáveis? Primeiramente, é essencial entender que Deus utiliza diferentes elementos da natureza para transmitir lições específicas por meio de sua palavra. A água, por exemplo, é um símbolo de purificação e santificação. O vinho novo, por outro lado, representa uma revelação recente, enquanto o vinho velho denota conhecimentos e revelações que já foram amplamente exploradas e compreendidas. As propriedades do mel e do fel também são significativas, como demonstrado nas Escrituras pelo profeta Ezequiel e pelo apóstolo João. Mas hoje focaremos especialmente no azeite, que Deus emprega como um meio essencial para nos conceder acesso ao reino que está por vir. Apesar de todos esses elementos possuírem características semelhantes entre si, Deus usa cada um em um contexto diferente. O azeite tinha múltiplos usos na antiga aliança. Era empregado em ofertas de manjares, na unção de reis e sacerdotes, simbolizando a escolha divina e a consagração para esses importantes papéis. Também serviu como combustível para as lâmpadas do tabernáculo e posteriormente do templo, mantendo a luz sempre acesa, um símbolo constante da presença de Deus. Além disso, o azeite era utilizado como um agente de cura. Na parábola do bom samaritano, foi usado juntamente com o vinho para cuidar das feridas do homem que foi ferido por ladrões. O azeite também representa a presença e a unção do Espírito Santo. Durante a festa do Pentecostes, o povo de Israel preparava 2 pães com fermento e azeite, prefigurando o evento de Atos 2, quando o Espírito Santo desce sobre a igreja. Em Zacarias 4, o azeite de ouro que flui das 2 oliveiras para o candelabro simboliza a excelência e o sustento da palavra de Deus para a igreja. Quando Cristo aparece em visão ao apóstolo João em frente a 7 candelabros de ouro, 2 deles que são destacados em Apocalipse 11 e se relacionam com Zacarias 4, não recebem repreensão, representando os 2 candeeiros constantemente abastecidos com azeite. Portanto, a última e mais incompreendida característica do azeite será explorada no sermão profético de Jesus, com a dúvida dos discípulos sobre o fim dos tempos. Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Essa dúvida originou um campo de estudo hoje amplamente conhecido como escatologia. No entanto, esse tema não é muito abordado e considerado dispensável por vários líderes e liderados, sendo visto como irrelevante. Eles se apoiam no versículo 36 de Mateus 24, mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Então, entender os tempos determinados por Deus se tornou secundário para eles. Porém, esse não é o padrão bíblico, pois desde a criação do mundo, Deus vem nos dando respostas para a indagação dos discípulos que de maneira nenhuma são antagônicas à fala de Jesus. Deus criou o mundo em 7 dias e nos revelou a consumação desse mundo ao longo de 7 milênios. No livro do profeta Daniel, durante o período babilônico, Deus iniciou a revelação das profecias. No reinado dos Medos e Persas, deu início à contagem das 70 semanas, e durante o reinado da Grécia, começou a contagem das 2.300 tardes e manhãs. No tempo de Roma, Cristo deu início ao cumprimento das 7 festas do Senhor, descritas em Levítico 23, que ilustra perfeitamente o que o Messias deveria fazer e quando. 4 dessas festas foram cumpridas em seu primeiro advento: a Páscoa, os pães ázimos, as primícias e o Pentecostes, restando ainda 3 festas a serem cumpridas na sua segunda vinda: as trombetas, a expiação e os tabernáculos. A festa das trombetas, ou Yom Teruah, está ligada ao grito que acorda as 10 virgens. Yom Teruah significa literalmente dia de gritar, ou sopro das trombetas,
conectando-se perfeitamente com o dia do Senhor, conforme descrito pelo profeta Joel: tocai a trombeta em Sião e da voz de rebate no meu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e já está próximo. Dia de escuridade e de densas trevas, dia de nuvens e de negridão. Como a alva por sobre os montes, assim se difunde o povo grande e poderoso, o qual desde o tempo antigo nunca houve e nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. A profecia do profeta Joel é consistente com todos os requisitos proféticos dentro da última semana de Daniel, conhecido como os 7 anos de tribulação. Essa semana se iniciará com as 2 testemunhas profetizando por 1260 dias, ou 42 meses, por conclusão do pacto dos 10 reis que se formarão da 7ª cabeça da besta. Após esse período, o anticristo se levantará e receberá poder dos 10 chifres, bem como auxílio de um Deus estranho. Pois Satanás será expulso por Miguel do 2º céu e precipitado à terra. Em vista disso, Jesus nos adverte dizendo: quando pois virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Essas palavras estão em concordância com Apocalipse 12 e Daniel 12 a respeito do tempo de angústia. Com isso, Cristo não estava ensinando nada novo, mas o que já foi estabelecido no livro de Daniel como verdadeiro. Daniel, em seu tempo, fez a mesma indagação dos discípulos: meu Senhor, qual será o fim dessas coisas? Ao passo que Deus respondeu: vai, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Ou seja, será para o nosso tempo. Hoje, com a revelação dada por Jesus, temos a oportunidade de estudar a palavra de Deus e se tornar um povo grande e poderoso, como profetizado por Joel, forte e ativo, como profetizado em Daniel. Aproveitando a brecha da tecnologia e da internet que foi feita para nos caçar e aprisionar, então difundiremos o conhecimento nos dado pelo Senhor Jesus até o tempo determinado. Assim como está em Daniel 11, os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Desse modo, atendendo às palavras de Cristo, vede que vô-lo tenho predito. Por isso ficais também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Quando Cristo deixar o Santo dos Santos, estará concluída a missão do sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, como registrado na Epístola aos Hebreus. Assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez, não uma primeira nem uma terceira, mas uma segunda vez, sem pecado, aos que o aguardam para a salvação. Nesse momento, adentraremos o descanso prometido por Deus, marcando o início do milênio sabático, em que Jesus e a Igreja reinarão por 1000 anos. Esse evento é o cumprimento da festa dos tabernáculos. Até agora, todos esses elementos estão conectados à figura do servo fiel e prudente, da parábola do bom servo e do mau, que se relaciona intimamente com a parábola das 10 virgens. Interessante notar que Cristo emprega 2 parábolas para abordar sobre o mesmo tema, mas sobre perspectivas diferentes. Uma sobre o olhar do servo bom e do mau, e a outra pela visão das virgens. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Essa indagação reflete a visão de Jesus sobre as 2 testemunhas encarregadas de nutrir o restante da igreja. O sustento representa aqui o leite espiritual e o alimento espiritual sólido, o conhecimento profundo das Escrituras, que responde tanto à indagação do profeta Daniel quanto aos discípulos de Jesus. Sobre outra perspectiva, o servo fiel e prudente já recebeu e reservou o seu sustento, de forma que quando o chamado é feito, ele o reconhece imediatamente. Em contraste, o servo mau, devido à demora, negligencia e não se aprofunda na palavra de Deus, falhando em transmitir o conhecimento adequadamente. Aqui se aplica a exortação de Paulo em 1 Coríntios 14:8, pois também se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? Portanto, é essencial que todo cristão, sem exceção, empenhe-se em um crescimento e amadurecimento constante. Sob essa condição, a Bíblia delineia 2 estágios na vida de um cristão: o recém-nascido e o adulto. O adulto, nesse contexto, é aquele responsável por armazenar e repassar o sustento espiritual, englobando tanto o leite espiritual
quanto o alimento espiritual sólido. O leite espiritual serve como nutrição inicial para o novo convertido. Conforme instruído pelo apóstolo Pedro, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que, por ele, vos seja dado crescimento para a salvação. Uma vez dominado, o cristão está preparado para avançar além dos fundamentos, sendo gradualmente introduzido a alimentos mais sólidos, que abrangem revelações mais profundas da palavra de Deus. A Epístola aos Hebreus nos orienta sobre essa progressão. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixamos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimentos de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Essa passagem sublinha a importância de progredir além dos ensinamentos básicos em direção a um entendimento mais completo e maduro da fé. Então o azeite tem uma rica simbologia que abrange várias características dentro da palavra de Deus. Mas o que Cristo queria destacar em particular era a importância da escatologia e da compreensão dos tempos proféticos, que são frequentemente negligenciados, mas essenciais para uma compreensão plena do plano de Deus e da nossa preparação para o fim dos tempos. Assim, a parábola se torna um apelo vigoroso não só para a vigilância, garantindo que cada um de nós esteja não apenas esperando, mas ativamente se preparando para o retorno de Cristo. Por hoje é só isso, irmãos. Que o Espírito Santo de Deus continue mantendo essa chama de progressão espiritual na vida de vocês. Pois assim como diz em Sofonias 1,14, está perto o grande dia do Senhor. Está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo e nele clama até o homem poderoso. Prepare-se, fiquem na paz e até o próximo vídeo.